Olá, queridos! Bem-vindo a mais um papo de 5 minutos só de eletroterapia. E hoje o nosso bate-papo também é de endolaser, o assunto do momento. Muita gente me pergunta se há necessidade de um controle rigoroso da temperatura da pele durante a aplicação do endolaser. Muita gente tem dúvida ainda sobre a quantidade de energia em joules acumulada associada ou não à temperatura. O que eu tenho que ter em mente? A quantidade de energia em joules acumulada no tecido e ou a temperatura. Olha, a temperatura é muito importante quando você tem por base um efeito do endolaser na pele. Se você quiser que o endolaser atinja a pele, tratando gordura ou não, objetivando diminuição de gordura ou não, você tem que controlar a temperatura da pele. Muita gente ou não tem bons resultados com o endolaser quando o objetivo é tonificar a pele, ou não tem segurança e acaba queimando a cliente. A gente tem visto no mercado casos de queimadura com o endolaser por conta do fato do profissional não controlar a temperatura. Se você não controlar a temperatura, há risco sim de você queimar a sua cliente. Só que existem detalhes acerca desse controle dessa temperatura. Você tem que entender um pouquinho de física, isso. Vamos falar um pouquinho de física para que a gente possa entender da segurança e da importância de você saber controlar a temperatura na pele durante o procedimento do endolaser. E falando em física, vamos falar da termodinâmica. Existem algumas leis da termodinâmica e a lei zero da termodinâmica diz o seguinte: há uma transferência de energia térmica do corpo mais quente para o mais frio. E esta transferência se mantém até que ambos os corpos tenham atingido a mesma temperatura, o chamado equilíbrio térmico. Olha, isso é muito simples. Toda vez que você expõe um corpo mais quente com um corpo menos quente, o corpo mais quente começa a transferir o calor para o mais frio. Quando a temperatura dos dois está igual, está próxima, está equilibrada, eu tenho o equilíbrio térmico. Então isso é físico. Se eu exponho um corpo mais quente com o mais frio, eles vão trocar de calor. Pela lei, passa-se do mais quente para o mais frio. Bom, tomando-se por base este efeito, tomando-se por base esta lei, é prudente que você tenha em mente que a temperatura analisada inicialmente, por conta desta lei da termodinâmica, ela vai aumentar. E a gente tem visto isso na prática. A gente comprovou isto na prática. E eu fiz um teste, um pequeno teste, para mostrar que a lei da termodinâmica se faz presente durante o endolaser, porque a temperatura inicialmente identificada com um equipamento de termografia ou um termômetro de infravermelho, ela não se mantém, ela sobe, ela vai subir, e é aí que está o detalhe que faz com que muitas pessoas, ao atingirem uma determinada temperatura, simplesmente não controlam mais e a temperatura continua subindo e acaba queimando a paciente. Acompanhe no teste. Para o teste, pegamos um pedaço de gordura com carne suína, com a pele preservada, e injetamos um pouco de líquido com um corante azul, simulando a solução anestésica. Em seguida, colocamos um sensor termométrico na pele, a fim de verificarmos a temperatura da pele com o aumento da temperatura no tecido gorduroso suíno. Reparem que a temperatura inicial está em torno de 27 graus. E em seguida começamos o procedimento de endolaser. Reparem que estamos realizando inicialmente um movimento de retro-retirada, comum no procedimento de endolaser, mas em seguida, para aumentarmos a temperatura mais rápido, iniciamos o movimento de vai e vem. Repare que a temperatura já está em 29,8 e subindo, 30 graus e subindo, 30,4 e subindo, já está a 31 graus. Então estamos aquecendo o tecido gorduroso, mas a temperatura está refletindo na pele. Repare, agora já está em 34 graus e subindo. Eu acelerei o vídeo para a gente ganhar tempo na nossa explanação. 37 graus, subindo. A partir de agora, 38 graus, muita atenção. 39 graus, nós paramos. Então, com 39 graus, paramos de realizar o movimento com o endolaser. Então, tiramos o endolaser. Mas repare, a temperatura já está a 40, então ela não
parou de subir. A gente parou com o procedimento de endolaser, mas a temperatura continua subindo. Então, o que está sendo marcado no termômetro é a temperatura da pele. Já está em 41 graus e subindo. Então, a gente realizou o procedimento de endolaser com um sensor termométrico na pele e, ao aquecer a gordura, a pele começa a aquecer. Mas, ao retirarmos o procedimento de endolaser, a temperatura da pele não para de subir. Começamos em 28 graus. Já estamos em 43 graus e subindo. Acelerei o vídeo mais uma vez para a gente ganhar tempo. 44 graus, reparem, a temperatura, mesmo depois que o endolaser foi desligado, ela continuou subindo, chegando a 44 graus. 44 graus e a partir daí ela começou a descer. Bom, este foi um procedimento num pedaço de gordura suína, que pode, para muita gente, não retratar a realidade, porque nosso corpo tem mecanismos termorreguladores. Entretanto, na prática clínica, a gente tem verificado a mesma situação de acordo com a lei zero da termodinâmica. Então acompanhe agora nesse vídeo um procedimento prático de endolaser, onde nós verificamos que também após a retirada do procedimento de endolaser, a temperatura continua subindo. E é aí que o profissional tem que ter muita atenção. Neste procedimento de endolaser, conferimos a temperatura na pele por meio de uma câmera termográfica. Então, repare que a temperatura foi identificada inicialmente como 38,5 graus, mas com o transcorrer do procedimento, a temperatura logo foi aumentando. 38,9, 39. Quando ela chegou a 40 graus, nós interrompemos o procedimento de endolaser. Então, eu ajusto a posição a 40 graus. Aí nós terminamos e interrompemos o procedimento de endolaser. Mas acompanhe na câmera termográfica a temperatura, mesmo depois que nós terminamos. Ela vai aumentar. 40 graus, 40,2, 40, 40,3. E ela vai aumentando, 40,4, isso igual no teste feito com a gordura de porco. Após terminado o procedimento de endolaser, a temperatura continua aumentando, 40,8, e ela vai aumentando, 41, 41,1, e ela vai aumentando. É só o posicionamento da câmera, 41, 41,1, e ela está aumentando. 41,3, mesmo depois que o endolaser terminou, foi retirado, a temperatura continua aumentando. Este é um procedimento prático de endolaser, 42 graus. Então, a temperatura que inicialmente foi mensurada após a interrupção do procedimento de endolaser a 40 graus, chegou a 42,3 graus, mesmo com o equipamento desligado. Bom, para nós está muito claro que a lei zero da termodinâmica também acontece, também se faz presente no corpo humano quando a gente realiza o procedimento de endolaser, mesmo que haja os mecanismos termorreguladores fisiológicos que poderiam colocar em suspeição o teste feito na gordura suína. Mas olha, na nossa prática nós temos verificado isso sim, e nós estamos fazendo uso de forma contundente da câmera termográfica. O termômetro de infravermelho ele ajuda bastante para quem não tem uma câmera termográfica. Só que você tem que ter habilidade para posicionar o termômetro nas várias áreas onde você está realizando o endolaser, a fim de captar picos de aumento de temperatura. Com a câmera termográfica, ela mostra a região onde a temperatura está maior na pele da cliente. Então, olha, sugerimos que você adote medidas de controle severo da temperatura da pele, a fim de que você possa prover o máximo de segurança para a pele da sua cliente durante o endolaser, principalmente se seu objetivo for tonificar a pele. Quando a gente busca o tratamento somente de gordura localizada, por exemplo, em flancos, onde muitas vezes a pele não é um alvo de tratamento, a gente busca mensurar a dose de energia acumulada em joules no tecido gorduroso, entendendo que assim há lesão térmica no tecido gorduroso. E lembramos ainda que a literatura prevê que a temperatura na pele durante o procedimento de endolaser deve gerar em torno de 40 a 42 graus, sendo esta uma faixa segura para produzir bons efeitos de tonificação da pele e não lesões de queimadura. Então,
para a gente fechar e resumir o que a gente viu aqui nesse vídeo. O mecanismo de endolase, ele produz uma fonte de calor muito grande, muito intensa. Em outro teste, nós verificamos que a solução anestésica simulada com água, ela chega a ferver. Ela ferve dentro do corpo do paciente. Isso a gente verificou no experimento com gordura suína também. Então, a fonte de calor do endolaser é muito potente. E mesmo que haja a interrupção do procedimento em virtude da transferência de calor, principalmente pelo mecanismo de condução, a temperatura do tecido gorduroso chega até a pele, buscando um equilíbrio térmico. E se você não tiver um controle severo da temperatura da pele, você pode promover lesões como endolase. Ok? Um grande abraço, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.